para quem está chegando na sala, boa noite. Só aguardar uns 2 minutinhos, porque ainda tem gente entrando, ok? Isso. Boa noite, Aninha. Boa noite, boa noite. Para quem estiver entrando, eu vou pedir também para ir desabilitando o microfone, por favor. Bom, boa noite, sejam bem-vindos à segunda palestra que a gente está tendo do primeiro simpósio virtual de PILAB. E eu vou estar passando um vídeo antes para vocês, ok? E depois eu já faço a apresentação do Dr. Denis com relação à palestra, tá bom? Então vamos lá. Dr. Denis, seja bem-vindo. Obrigado. Dr. Denis vai dar a palestra de tromboembolismo e monitoramento dos novos anticoagulantes. Ele vai estar compartilhando, né, alguns slides na tela, fica à vontade para poder já compartilhar. As perguntas, eu vou pedir para que vocês, se tiverem alguma pergunta, para deixar no chat, e assim que ele finalizar, a gente vai passando as perguntas para ele, e ele vai poder responder a todos, ok? Bom, tenham uma boa palestra e aproveitem aí o nosso simpósio. Pode começar, Dr. Denis. Obrigado. Primeiramente, boa noite, né? Agradeço pelo convite. Espero contribuir trazendo novas informações para esse tema que aborda aí o tromboembolismo e o uso dos novos anticoagulantes orais, né? De início, então, a trombose é a principal causa de morte no mundo, né, com mais da metade da população morrendo de infarto do miocárdio, a cerebral e embolia pulmonar. O uso de anticoagulante oral evita a formação desses coágulos indesejáveis e é comprovadamente eficaz na prevenção do tromboembolismo. Algumas estatísticas aqui. 150 mil habitantes nos Estados Unidos, né, são acometidas, tem uma alta morbidade e mortabilidade, né, é a terceira causa de mortalidade cardiovascular, 30% dos pacientes têm casos recorrentes, né, nos 10 anos seguintes, né, sendo que 10% ocorrem já logo no primeiro ano. Eu criei aqui uma linha do tempo para a gente entender aqui a atuação da indústria para tentar
combater esses males, né? Buscando essas propriedades aí de anticoagulação. A trombose ocorre quando há a formação de um coágulo nas veias assim das pernas, da coxa, né? Bloqueando o fluxo sanguíneo, que gera inchaço e dor no local, né? Podendo haver até a embolia, caso esse coágulo se desloque aí. Então, vamos lá. Em 1909, tem a notícia aí do primeiro anticoagulante clínico, né? Em 1915, a heparina foi descoberta por MacLean, quando ele investigava os efeitos procoagulantes da cefalina, né? Era um estudante na época e ele descobriu a heparina no Hospital John Hopkins, esse mesmo centro que divide hoje conosco o mapa do Covid, né, em tempo real, que vários países acabam utilizando aí para atualizar as estatísticas, né? Foi nesse mesmo centro. Já em 1935, o teste feito em humanos foi positivo, né? Utilizado até hoje. Heparina aí muito importante para combater esses episódios aí de tromboembolismo. Pouco tempo depois, foi descoberto o antagonista da vitamina K, após um distúrbio hemorrágico em bovinos, né? O antagonista da vitamina K, o mais comum é já na apresentação oral, né? Em 1954, a varfarina é aprovada para uso humano nos Estados Unidos e, consequentemente, no mundo todo, né? A varfarina, ela é um antagonista da vitamina K. Já na década de 60, um grande ensaio clínico randomizado demonstrou a eficácia da terapia anticoagulante no tratamento do TEV. Publicou isso na década de 60. Foi muito importante para desenvolver diversos protocolos mundo afora, tá? Na década de 80, o desenvolvimento de heparinas de baixo peso molecular, parenteral, né? Elas são sinteticamente derivadas da heparina não fracionada, que exercem seu efeito anticoagulante indiretamente, né? Ele vai atuar ali no 10 ativado, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas ela também tem uma porção menor aí da heparina não fracionada, então ela se liga à antitrombina. E desde então, aumentou o interesse da indústria nos inibidores do 10 ativado, né? Por sua ação chave aí no processo de coagulação. Os mais recentes agora, né? O Fondaparinux, o primeiro desses novos anticoagulantes, sendo autorizado em 2001. Em 2008, da Bigatran e o Rivaroxaban, já começaram a ser extremamente utilizados, né? E um dos mais recentes, o Edoxaban. Faltou aqui marcar o Apixaban também, está sendo amplamente utilizado. Todos eles, né, têm o conforto de serem utilizados via oral, né? Eliminando aí a possibilidade obrigatória do uso parenteral, né? Aqui eu divido com vocês um modelo de coagulação com base celular, né? A iniciação, né? Nós observamos ali o 10, né? Tendo junto ali na via do 7 ativado com o fator tecidual, ativando o 10, gerando ali uma pequena quantidade de trombina, né? Inicialmente uma pequena quantidade, mas é importante nesse papel que ela tem para amplificar, né? Ela vai ativar o 11, ativar o 5, um cofator muito importante. Ela vai dissociar o 8 do von Willebrand, né? Para poder ativá-lo. E vai ativar também as plaquetas, né? Fornecendo aí as condições necessárias, né? Para poder propagar aí mais trombina. Aí nós conseguimos ver agora a atuação do 9, né, ativado
previamente fora da superfície da célula e ali gerando agora massivamente a trombina, né? O objetivo aí do fibrinogen, na presença do 13 ativado, para poder formar as fibrinas estáveis, né? Esse aí seria o modelo de iniciação, amplificação e a propagação nas condições normais, tá bom? Por isso aí a indústria atua fortemente, atingindo ali exatamente no ponto do 10 ativado e da trombina, que desempenha um papel crucial aí no processo da coagulação. Aqui nesse slide nós vemos o mecanismo de ação da varfarina, né? Aquela descoberta ali em 54, se eu não me engano. Ela vai interferir no ciclo da vitamina K, né? A vitamina K, ela é responsável por ativar os fatores vitamina K dependentes, né? O fator 2, 7, 9, 10, a proteína C e a proteína S, né? Uma vez que a varfarina interfere no ciclo da vitamina K, todos esses fatores também vão ser alterados aí em tempos diferentes, né? Nós vamos ter que lembrar aqui a meia-vida de cada um deles, né? Algumas mais curtas, outras mais longas. No esquema abaixo, a gente consegue observar a via intrínseca e a via extrínseca, né? Tendo um ponto comum ali, o fator 10 ativado, né? Nesse esquema a gente consegue observar a atuação do rivaroxaban e do apixaban diretamente no 10 ativado, né? O que vai ocasionar ali uma consequência na geração da trombina. E abaixo o dabigatran atuando diretamente na trombina, tá? Mais um esquema visual mostrando aí a atuação dos anticoagulantes no processo da hemostasia, né? Aqui fica bem claro, o antagonista da vitamina K, ele atua diretamente na cascata da coagulação. Rivaroxabana e apixabana atuando diretamente no fator 10 ativado. A heparina não fracionada e a de baixo peso molecular também atuando indiretamente, né? Dá para ver ali que eles necessitam de um intermediário para atuar, né? Eles se ligam ali à antitrombina para poder ocasionar esse efeito de anticoagulação. E mais abaixo, a bivalirudina, que atua também diretamente na trombina, ela é mais antiga, mas ela tem apresentação parenteral, e a sua nova opção aí, contrapondo, na apresentação oral, a dabigatrana, que é comercializada com o nome de Pradax. Nós observamos ali o papel crucial do fator 10 ativado e da trombina, né, que também vai fornecer ali as condições do fibrinogênio formar a fibrina e ativar ali a agregação plaquetária, formando trombo, um trombo firme, né? Os novos anticoagulantes orais diretos, né? De começo, eles tiveram vários nomes publicados aí. Eu achei que o ODS seria o que ia levar à fama, mas não, né? A Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia acabou utilizando mais comumente, né, o DOACs, né, Direct Oral Anticoagulants. É possível ver também na literatura o primeiro item ali também, NOACs, tá? São os mais comuns. Então, para fixar, nós temos aí esses novos anticoagulantes, o inibidor direto da trombina, sugestivo aqui já no nome dele, né, o dabigatran, e os inibidores diretos do fator 10 ativado, né, o rivaroxaban, a apixaban e o edoxaban, todos aí atuando no 10 ativado, né, sugestivo ali no nome. Tá bom? O metabolismo de todos eles é hepático.
E o que nós precisamos avaliar antes do início do tratamento para esses pacientes que vão começar a utilizar os DOACs, né? Primeiramente, um coagulograma, solicitando ali o tempo de protrombina, o TTPA, fibrinogênio, importante, e a trombina, tempo de trombina. A gente precisa conhecer o quê? O status basal da hemostasia desse paciente, né? Importante também o hemograma, a função renal com clearance de creatinina e repetir periodicamente durante o tratamento para avaliar os riscos. A função hepática pode solicitar de começo. Caso não tenha alteração, não precisa pedir mais. Se tiver algum episódio que conste alteração nesse exame, é bom repetir. Nesse esquema, tem uma comparação entre os antagonistas da vitamina K e os novos anticoagulantes orais, né? O mecanismo de ação dos mais antigos, ele é indireto, e dos DOACs direto, né? E isso gera o quê? O início de ação mais rápido. O antagonista da vitamina K tem um início de ação lento. Isso não é bom para quem já precisa que o paciente tenha um range adequado para você poder ter um tratamento seguro. A dosagem do antagonista da vitamina K varia de paciente para paciente, né? E os novos anticoagulantes vieram com essa promessa de ter uma dosagem fixa, né? E não ter nenhum efeito dos alimentos, o que é conhecido já nos antagonistas da vitamina K. Outro problema deles também, da varfarina, né? Como já é sabido, muitas interferências medicamentosas. Já nos DOACs que prometiam que não haveria interferência, são raras, mas eu vou apontar aqui algumas que a gente vai ver nos slides mais para frente, tá bom? Não, nesse mesmo slide, ele está aqui algumas medicações que podem alterar aí o efeito dos novos anticoagulantes. Monitorar como é que seu paciente está lidando com esse anticoagulante para o antagonista da vitamina K, tem que coletar tubos de citrato, é feito com o TP, né? A gente precisa avaliar o INR, sempre orientando o paciente e sempre ajustando dentro daquele range estreito já conhecido. O que é comum é o paciente sair dessa faixa terapêutica, podendo gerar aí um risco hemorrágico, né? A equipe do laboratório ela faz esse teste, avalia o resultado alto do INR, né? Seria aí um valor crítico para passar para a equipe que cuida desse paciente. Já os DOACs também tem algumas exceções, né? Para a gente monitorar o uso para esses pacientes. Para a grande maioria dos pacientes, realmente não precisa monitorar, né? Mas eu vou apontar aqui alguns casos para a gente monitorar. A meia-vida dos antagonistas da vitamina K é longa, caso o paciente esqueça de tomar um comprimido, ele continua protegido. Já nos DOACs, se ele esquecer, ele está protegido por pouco tempo, né? Então, aqui embaixo, nós vemos que os inibidores da glicoproteína P, como a ciclosporina, a amiodarona e o verapamil, podem aumentar a concentração desses DOACs. Tem alguns estudos que mostram esse efeito aí, essas novas medicações. Ao mesmo tempo que os indutores dessa mesma glicoproteína, de acordo com o a carbamazepina e o fenobarbital podem diminuir aí a concentração dos DOACs. Para avaliar o risco hemorrágico desses pacientes, né, esse estudo ele mostra que pacientes com esse clearance baixo, né,
tem um risco aí de até 2,7 vezes aí para dabigatrana, inibidor direto da trombina, né? E para clínice menor ainda, o risco aumenta em até 6 vezes. Risco baixo, né? Para rivaroxabana e apixabana tem a preferência nesse estudo. Para a função hepática, nós temos esse dispositivo mais moderno, Child-Pugh A, para os casos leves, onde ele não apontou risco, e para o Child-Pugh B, ele impõe risco de 2,7 vezes para rivaroxabana. Num possível manejo pré-operatório dos DOACs, vai ser necessário aí a suspensão da droga, né? A gente sempre tem que lembrar de avaliar essa função renal, o clearance do paciente. Então, se o risco for baixo, nós temos um tempo aí de 24 até 72 horas, e em caso do risco alto, aí de 48 horas até 96 para todos eles, tá bom? Para monitorar esses novos anticoagulantes, aquelas exceções que eu tinha comentado em alguns slides atrás, nós vamos precisar fazer isso para pacientes idosos, pacientes obesos, né, que usam esses medicamentos que podem interferir, caso queira avaliar a eficácia dos novos anticoagulantes, pacientes com insuficiência renal, que não têm uma boa resposta, e nesses casos de pacientes pré-operatório ou situações de urgência e emergência, né? Algumas vezes chega no hospital, paciente que sabe o que tomou e o momento que tomou. E tem pacientes que não se lembram da medicação, não se lembram do horário, ou aqueles que chegam desmaiados, chegam sangrando, e esse monitoramento também é necessário para poder saber o que o paciente estava usando. Uma limitação nesse caso, esses testes eles vão ser feitos em exames coagulométricos e cromogênicos, né, com aquelas limitações já conhecidas há décadas, né. Nos casos dos coagulométricos, a coleta, a proporção entre o anticoagulante e o material do paciente, o sangue, tem que estar adequado. Para os cromogênicos, podem interferir icterícia, lipemia e hemólise, né? Diferentes graus aí. Então, esses testes globais têm uma variabilidade de resposta para os diferentes reagentes de TP e TTPA, né? Vai entrar aí a escolha dos laboratórios, o reagente que eles escolheram, qual a sensibilidade desses reagentes. E também, de acordo com o DOAC, e dependendo do nível de concentração. O paciente acabou de tomar, ele tomou pela manhã, né? Qual é a concentração dessa medicação no organismo do paciente? Então, nós temos aí dois tipos de avaliação laboratorial, né? Avaliação qualitativa, o paciente que está durante o tratamento aí, e ele apresenta uma trombose. A gente precisa avaliar se ele realmente está tomando o anticoagulante adequadamente. Cirurgia ou procedimentos de urgência, aí nós vamos pedir aí os testes globais, TP, TTPA e o DRVVT, né? Sugestão aí de um estudo do Favarolo, se eu não me engano. Esses testes vão ter baixa sensibilidade, para te dizer, mas você pode trabalhar com o valor preditivo negativo que eles te trazem. E numa avaliação quantitativa, numa suspeita de subdose ou overdose, né, a interação com outras drogas, é possível solicitar a atividade do anti-10 ativado com um calibrador específico para cada uma dessas drogas, né? Também tem a opção do HPLC, específico também. O tratamento de tromboembolismo venoso, nesse trabalho, ele é bem recente, foi publicado nesse evento na Austrália e na Nova Zelândia em 2019. Eles apontam 8 anticoagulantes como opção para tromboembolismo, né?
Apixaban, Rivaroxaban, Dabigatran, todos eles têm uma boa resposta, tá? Comparando com a varfarina. Evidências fortes nesse estudo aí mostraram uma grande eficácia dos novos anticoagulantes. Apixaban e Rivaroxaban em destaque. Para outras indicações, pacientes com câncer, que já possuem um alto risco tromboembólico, essas populações de alto risco, né? Pacientes com SAF, HIT ou HPN, nós temos algumas limitações para a escolha desses novos anticoagulantes. Para pacientes com câncer, já é uma complicação comum, de 4 até 7 vezes, né? Aumenta aí a morbidade. Eles têm maior risco de recorrência e sangramento. E a interferência no tratamento, né? É muito comum a quimioterapia, a radioterapia, né? Cirurgias não programadas podem interferir aí na eficácia do tratamento com os novos anticoagulantes. Pacientes com a síndrome do anticorpo antifosfolípide, né? Aqui eu apresento alguns trabalhos que sugerem algumas diferentes conclusões para as novas medicações. Nesse primeiro trabalho, para a prevenção secundária de TVP, ocorre uma maior taxa de geração de trombina nos pacientes em uso do Xarelto, que é a rivaroxabana. Mas ele não mostrou diferença entre trombose e sangramento. É um estudo mais brando. Já nos estudos abaixo, pacientes triplamente positivos por esses anticorpos, esses testes são avaliados em laboratório do anticoagulante lúpico, anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína 1. Nós vamos ter esses pacientes com alto risco trombótico e o uso de Xarelto agravou ainda mais. E no último estudo, a prevenção secundária, um grande número de pacientes teve aí um AVC usando a Apixabana. Então, nesse esquema algoritmo, pacientes nessa situação, a opção ainda mais segura são os antagonistas da vitamina K, né? Você faz essa avaliação, né, incluindo aí sintomas neurológicos. Se não, você também pode se preocupar com essa tripla positividade, né? Caso não, você pode compartilhar com o paciente os riscos e benefícios para alternar aí do antagonista da vitamina K para os novos anticoagulantes. Para os pacientes com a trombofilia adquirida, em HIT, né, seria o quê? A trombocitopenia induzida por heparina. Né, ela diminui muito a contagem das plaquetas e isso acontece em baixa frequência, mas o risco é elevado, né? Então, para esses pacientes também, a gente vai considerar o uso dos novos anticoagulantes apenas quando o HIT estiver isolado e esse tratamento com trombo já estiver superado. Para HPN, o risco também está ali entre 20% e 30% nesse estudo, mas possui pouca evidência estatística, né? O autor do texto, ele não considera o uso dos novos anticoagulantes caso esse tromboembolismo não esteja tratado, só se for para prevenir um segundo, uma retrombose. Para a escolha dos novos anticoagulantes em idosos, né? O que tem que considerar aí? Pacientes idosos. Nesse estudo, ficou destacado aí, para todos esses riscos, o Apixaban, né? Ele mostrou o melhor quadro para pacientes com sangramento gastrointestinal, insuficiência renal, né? Que se alimentam e utilizam aquela sonda nasogástrica, mas para pacientes
que tem essa dificuldade de tomar medicação 2 vezes por dia, isso é complicado não só para os idosos, né, para muita gente, eles aconselham nesse estudo aí o uso do rivaroxaban e o edoxaban, né? O edoxaban que vem aí com resultados promissores. Ele é um dos mais novos aí a serem autorizados pelo FEV. Para a escolha dos novos anticoagulantes em obesos, né? Para pacientes com peso menor ou igual a 120 quilos ou IMC até 40, manter a dose standard. Acima desse peso já não é recomendado, né? Utiliza também os antagonistas da vitamina K, por já ter uma segurança de décadas aí utilizando. O que pode ser feito é avaliar o pico e o vale desses novos anticoagulantes para ver se atingem o range necessário. Lembrando que grávidas, crianças também não possuem uma boa resposta, poucos estudos, então também não são recomendados, tá? No caso de sangramento, né, no trato gastrointestinal, mais comum ali com o uso do dabigatran e do rivaroxaban, né? Ficar de olho aí também em medicações que acabam provocando irritação no trato gastrointestinal. A taxa anual de sangramento ali é baixa para o rivaroxaban e para o apixaban, e pacientes com pouco sangramento também não interromper o tratamento, tá? Para o suporte, os cuidados já preconizados, né? Suspensão imediata do anticoagulante, o carvão ativado. Ele elimina todos os DOACs, ele é bem efetivo, né? Dentro de 2 a 3 horas após a ingestão. E o tratamento da descompensação de outros sistemas, né? No caso da dabigatran, aquele que inibe diretamente a trombina, ele tem uma ligação muito forte com a trombina, né? E seu antídoto, em caso de sangramento, tem a opção do idarucizumab, né? É um anticorpo monoclonal que se liga irreversivelmente ao dabigatran. Ele tinha uma paixão ali pela trombina, mas quando entra aí o idarucizumab no jogo, não tem conversa, a afinidade é muito maior, né? Na dose de 5 gramas endovenoso, ele consegue completar aí a reversão total em até 4 horas, com parada de sangramento entre 2 e 3 horas. Opção também de diálise, complexo protrombínico. Para os inibidores do fator 10 ativado, tem a opção do andexanet alfa, né? Qual que é o problema desses antídotos? Eles são muito, muito caros, então a oferta nos centros aí para atender a população é muito baixa. Até países de primeiro mundo aí têm dificuldade para atender com esses antídotos, né? Mas nesse estudo aqui, comprovou a eficácia de 80% para pacientes usando rivaroxaban e 83% utilizando o apixaban. A opção do complexo protrombínico também, não pode esquecer. Aqui exames que a gente pode avaliar quando o paciente está dentro do range estabelecido, abaixo ou acima ali, podendo ter um acúmulo, né, dessa medicação no organismo. Aquilo que eu falei em alguns slides anteriores, a gente vai utilizar o raciocínio preditivo negativo, né? Para o dabigatran, ele tem a trombina, ela é sensível, né? Nas 3 faixas, então, estando alongado, você percebe aqui até em baixa dosagem. Vai depender também da sensibilidade dos reagentes escolhidos. A gente observa naquele gráfico que o TTPA normal ele exclui níveis superiores ao terapêutico, mas não exclui o nível terapêutico. A trombina normal exclui a presença do dabigatran, né, já que ele pega aqui toda a faixa
do range. Então, ele estando normal, exclui a presença do dabigatran, com alto valor preditivo negativo. Deu normal, você já entende ali que o paciente não estava em uso. O tempo de trombina alterado não possibilita a distinção entre baixas concentrações da droga ou níveis terapêuticos. Nós temos aí testes específicos pouco disponíveis, né? O laboratório fica devendo para a equipe de atendimento uma resposta específica ali para ajudar a saber o que o paciente está utilizando. Nós temos aqui nessa publicação alguns testes avaliados que possam mostrar alteração junto ao efeito desses novos anticoagulantes orais, né? A gente pode observar que a proteína C cromogênica, o antígeno da proteína S imunoturbidimétrico, não tem nenhum efeito. E o que a gente observa para todos esses anticoagulantes? O LI screen confirme e o ratio positivo para todos, né? Como é feito esse exame? Geralmente aqui na avaliação do anticoagulante lúpico, nós damos aí uma carga com baixa concentração de fosfolípids no screen, alta concentração de fosfolípidos firme, e a relação entre eles para a gente resultar no ratio, que é o que vai no laudo para o paciente. É interessante também lembrar de colocar no laudo desse teste as limitações, né? O uso desses anticoagulantes podem aí ocasionar resultados falso positivos, né? E por que eles podem resultar? Esse DRVVT, utilizado para avaliar aí o anticoagulante lúpico, é o veneno de víbora de Russell diluído, né? Ele também atua no 10 ativado. Uma vez que você está usando esses inibidores diretos, vai alterar aí a contagem, o tempo do seu exame de DRVVT. Vai deixar ele alongado. Então, não existe parâmetro que possa avaliar a atividade ou concentração da droga e que possa estabelecer um cutoff para risco de sangramento ou retrombose. Ainda não tem disponível. Tá? Durante a consulta aqui num paciente que está utilizando esses novos anticoagulantes, temos que lembrar aí dos conselhos para o paciente utilizar adequadamente, junto com a alimentação, não interromper o uso caso tenha um pequeno sangramento, né? Riscos de sangramento, evitar o uso com aspirina, geralmente também pode trazer a avaliação do cardiologista aí. Pacientes com o clearance comprometido também, caso cada vez mais deteriorado, interromper o uso desses novos anticoagulantes, né? Utilizando os antigos. E para interações de drogas, de outras drogas, também fazer aquela avaliação laboratorial de pico e vale. Aqui algumas limitações do antagonista da vitamina K, a warfarina, né? Amplamente utilizado. Ele tem essa inconstância farmacocinética e farmacodinâmica, com lento início de ação. Ele é imprevisível, podendo prolongar aí a hospitalização, né, até você atingir a faixa terapêutica adequada. Isso pode também gerar um custo do tratamento, aumentando as diárias aí. Causa também uma variabilidade individual na resposta a diferentes dosagens, né? Igual comentei anteriormente, caso tenha aí um resultado crítico, o médico tem que fazer um ajuste dessa dose e novamente dosar para ver se ele entra ali no range adequado. Ou entrar também com vitamina K, para reverter aí um efeito muito alongado da resposta do antagonista da vitamina K.
esses esquemas de prescrição acabam se tornando complexos, né? Também tem interação medicamentosa e alimentares, né? Pacientes que fazem essas dietas com muitas folhas, né? Alface, quem gosta aí daquela pizza de rúcula, pode fornecer aí muita vitamina K, atrapalhando aí a sua terapia com esse anticoagulante. A necessidade constante de orientação sobre a necessidade de monitorização de rotina, né, devido ao aumento do risco de hemorragia ou trombose, quando você não consegue atingir aquela janela terapêutica. E alguns pontos positivos aí para a varfarina. Ele é amplamente utilizado, né? Ele já tem o uso consagrado aí na prevenção desses diversos males. Agora que está contrapondo a esses novos anticoagulantes, todos eles já validados, os novos anticoagulantes para tromboembolismo, né? AVC, eles foram sendo aprovados em diferentes momentos, em diversos países. No Brasil, todos já estão adequados, tá? Pacientes com insuficiência renal, também a preferência aí vai para a varfarina. Válvula cardíaca mecânica, também é um ponto positivo. E o custo é algo que realmente pesa muito na decisão do paciente. Nós podemos encontrar aí em todas as farmácias do Brasil, até menos que R$20, né? Uma medicação barata, acessível, e esses novos anticoagulantes aí tendo uma média, o dabigatran, uma caixinha aí custando R$250. O rivaroxaban, comercializado aí com o nome de Xarelto, uma média de R$220. O apixaban, uma média de 230, a caixinha de 5 miligramas com 60 comprimidos, né, para aqueles pacientes que vão tomar 2 vezes ao dia. E o edoxaban, mais novo, também nessa mesma faixa de preço. Então, fica a critério, né, espero ter apontado aí para vocês alguns riscos e benefícios do tratamento com os antagonistas da vitamina K, e os novos anticoagulantes. Ok? E é isso. Obrigado. Olá, alguém tem alguma pergunta? Pode estar escrevendo aqui no chat. Muito obrigada, Dr. Denis, pela palestra. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Estou dando uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta. Ninguém tem? Então, está ótimo. Bom, muito obrigada, Dr. Denis, por ter participado com a gente aqui no primeiro simpósio. E, enfim, foi muito proveitoso, viu? Eu que agradeço, é importante sempre discutir esses temas para as práticas laboratoriais corretas, né? E fico à disposição para as próximas oportunidades. Doutor Denis, apareceu uma perguntinha aqui no chat. Deixa eu, não sei se dá para o senhor. Sim. Quando podemos alertar ao médico sobre um sinal de pânico, o que é considerado um valor crítico, urgente, né? No caso, nós temos aí preconizado os antagonistas da vitamina K, a varfarina, ela entra já na faixa, avaliando o INR 5, né? INR de 5, superior a 5, já é considerado um valor de pânico, né? E para os novos anticoagulantes, essa meia-vida deles ajuda a evitar esse tipo de valor crítico.
Perfeito. Ok, mais alguém? Então está bem. Muito obrigada, Dr. Denis. Obrigada a todos que participaram. E daqui a pouco vai começar uma outra palestra, ok? Boa noite. Boa noite.